Iniciando mais um vídeo para este canal, A Verdade é Cristo. Eu me chamo Diego Braz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero estar falando sobre a visão pré-tribulacionista, né? Quero estar falando sobre a visão pré-tribulacionista, uma visão que eu acreditei há muito tempo, né? Depois de muito tempo estudando o livro do Apocalipse, estudando sobre as visões escatológicas, sobre o estudo do fim, né? Sobre as profecias de Jesus Cristo, que nos deixou em Mateus 24, e em toda a Bíblia, né? Falando sobre o fim dos dias, o fim dos tempos. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente sobre o pré-tribulacionismo. Hoje eu quero expor os meus pensamentos sobre essa visão. Eu prego há mais de 10 anos sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, sobre a preparação para os dias finais. E queria fazer esse vídeo para que todos venham ter um preparo. Porque se a gente tiver com um pensamento que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, acredito assim que muitas pessoas podem ser pegas de surpresa sim. Porque se a gente acredita que Jesus ele volta a qualquer momento, eu estou aqui conversando e Jesus ele volta agora, nesse instante. Toda aquela passagem que ele disse, tudo aquilo que ele prediz, tudo aquilo que ele nos deixou que viria a acontecer antes da sua vinda, antes do juízo final, não vai acontecer. Ele disse que seria rumores de guerras, muitas visões sobre pai contra filho, filho contra pai, destruições, terremotos em vários lugares. Ele disse, mas isso ainda não é o fim, é o início das dores. Então a gente vê guerra, rumores de guerra, terremoto, furacões, tempestades, guerras, famílias contra si mesmo, pai contra filho, mas ele disse que isso não era o fim. O sinal que ele deixa pra gente praticamente os últimos dias, ele fala assim, mas quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então verá o fim. Então eu quero falar com vocês sobre a visão do arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, né? Este vídeo vai ser sobre isso hoje, a visão do arrebatamento da igreja, a visão pré-tribulacionista. Eu sou mais a visão pós-tribulacionista, né? Eu acredito que Jesus ele vai voltar quando a igreja estiver passando pela grande tribulação, quando a igreja estiver passando por uma grande perseguição, o anticristo, aquele que vai se colocar no lugar, né, como a palavra diz, anticristo, quer dizer o oposto de Cristo, no lugar. Então, quando a igreja vê este ser perseguindo a igreja, se levantando e o mundo adorando ele como se fosse Deus, né, como Daniel tinha dito em uma das suas profecias, eu acredito sim que este será o sinal do arrebatamento, que estará próximo. Mas enquanto a igreja não estiver passando por este momento, eu não acredito que Jesus irá voltar. Paulo ainda diz que antes do arrebatamento da igreja, antes do fim, né, desses dias, a apostasia iria tomar as igrejas. A apostasia iria tomar a muitos que servem a Jesus, né? E tem umas pessoas pregando que a apostasia é o arrebatamento da igreja. E a apostasia é o abandono da fé. A apostasia não é o arrebatamento da igreja. Se Paulo quisesse falar do arrebatamento da igreja, ele teria usado as mesmas palavras que ele usou no seu livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que ele disse que a igreja seria arrebatada juntamente com os mortos. Os mortos ressuscitariam primeiro, e os que estivessem vivos, juntamente com eles, seriam levados. Então, se
Se ele quisesse falar do arrebatamento da igreja, ele teria falado, como ele também falou em 1 Coríntios 15, 51 em diante. Mas ele usa a palavra apostasia. E quando Paulo fala da apostasia, ele diz o abandono da fé. E tem algumas pessoas pregando na internet que a apostasia é o arrebatamento da igreja, e não é. Que a gente venha ficar alerta. E outros pregam também dizendo que a marca da besta não é o chip. Que se já houver algum chip, que você pode utilizar. Então, irmãos, eu venho deixar um alerta para as pessoas, os irmãos que ainda pensam no céu, que ainda pensam na salvação, que ainda pensam no arrebatamento da igreja, que ainda acredita nesta palavra de Jesus Cristo. Vigie, como Jesus nos deixou. Vigie todo o tempo. Lucas 21:36, ele disse: vigiai todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Que a gente venha estar preparados, irmãos. Como ele falou em Mateus 24:44. Estejais atentos, preparados, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, essas pessoas, irmãos, que estão ministrando, pregando, falando que é besteira, que não é chip, que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, fique despreocupado. Não fique assim, irmãos. Esteja preparado, porque diz que ele fará tantos sinais que poderia enganar até os escolhidos, irmãos. Os fins dos dias, o anticristo, em Apocalipse capítulo 13, diz que ele vai ser até adorado. Todos irão adorá-lo. Ele fará sinais e maravilhas que todos vão se maravilhar. Mas se não fossem os verdadeiros, se não fossem os eleitos, a gente até se perderia, né? Se Deus não tivesse colocado a marca nos verdadeiros adoradores, como sua palavra diz, muitos se perderiam. Então que a gente venha ficar atento, irmãos. Mas eu quero deixar aqui uns versículos. Eu quero ler o porquê eu acredito no pós-tribulacionismo, né? Eu não acredito no pré. E não é por conta de estudos que muitos irmãos fizeram na internet, mostrando os erros escatológicos, erros de pessoas, né? Eu separei até alguns nomes aqui de estudos de pessoas que fizeram, né, o pré-tribulacionismo crescer mundialmente, né? John Nessos Darby, né? Scofield, Tila Heine, que é os produtores de filme, o Robert Norton, Dave McPherson, Manuel Lacruz, Edward Even. Irmãos, eu não estou focado nesses estudos dessas pessoas. Eu sei que tem muitos erros, eu sei que tem muitos irmãos pregando contra essas pessoas, mas não tem necessidade de eu levantar um estudo contra essas pessoas aqui que eu citei. Não tem necessidade. Apenas a leitura bíblica, apenas a leitura da palavra de Deus, ela me mudou. Não precisou ninguém me falar que foi um erro escatológico, que foi um erro de leitura bíblica, era um homem do pecado, a pessoa estava no erro, era um maçom, Não, irmãos, apenas a leitura da palavra de Deus me convenceu de que não somos melhores do que ninguém, de que nossos irmãos que passaram por tantas provas, como os apóstolos mesmo, foram perseguidos e mortos, como os profetas que foram antes dos apóstolos também sofreram perseguições, foram mortos, foram torturados. E por que nós? Porque Jesus morreu na cruz e deu seu sangue, então somos melhores? Não. Na época da perseguição do início da igreja, no primeiro século, muitos irmãos foram jogados no Coliseu, foram comidas de leões, né? Eram jogados no Coliseu para divertir a massa. Então, assim, irmãos, se eles sofreram perseguições, também vamos passar sim por perseguições. O crente,
A igreja de Cristo cresceu no meio da perseguição. A igreja de Cristo cresceu no meio das perseguições. E não vai ser agora que vai ser diferente. Vamos passar também por tribulação, por dificuldade. Então, eu quero pedir que os irmãos tenham paciência. Vou fazer uma leitura com vocês. Eu vou colocar na tela e eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura aqui do livro do Apocalipse no capítulo 6, o versículo de número 9. Quero ler juntamente com vocês aqui esse versículo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Vamos perceber aqui, irmãos. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Essa palavra aqui, ó. Debaixo. Debaixo do altar. Ele viu almas debaixo do altar. Clamava com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, vamos perceber aqui. E foram dados cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, assim, irmãos, Deus ele sabe que não será fácil estar aqui, não será fácil sofrer. Deus ele sabe de todas essas dificuldades, Jesus ele sabe. Mas é necessário que a gente seja perseguido. É necessário que a gente tenha que ser perseguido, irmãos. É necessário. Então, a gente percebe aqui que Jesus, ele sabe que devemos ser perseguidos e ele espera. E ele diz aqui, ó, ele está dizendo: até que completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, eles também têm que ser mortos como os que antecederam eles foram mortos também. Então, Jesus ele sabe que devemos passar por essa dificuldade. Jesus ele sabe que devemos passar por essa dor. É uma passagem que mostra que a igreja vai passar por uma tribulação, sim. Eu quero mostrar aqui outro texto também. Continuando no 7, 9. Vai dizer: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Então, irmãos, você percebe aqui que tem uma multidão diante do trono. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono. Não está mais debaixo do altar. Agora está diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém,
louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí, ó. Alguém perguntou: da onde veio esse povo? Essa multidão? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. A gente leu no 6 que eles estavam debaixo do altar e deveriam ser mortos ainda, muitos irmãos. Agora eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, irmãos, aqui não preciso de muito estudo, não preciso de passagens, de irmãos, de teologia, para me falar que esse é o arrebatamento da igreja. Eu não preciso que pessoas venham com novidades, pessoas venham dizer que essas pessoas estavam no pecado e eles erraram pré-tribulação. Não, porque eu vi dentro da palavra de Deus. Você consegue perceber, irmãos, que o arrebatamento aconteceu e todos se reuniram juntamente ali diante do trono. Multidões, línguas, povos, nações, de raças, não importa quem seja. Mas no Apocalipse, no capítulo 6, vai dizer que muitos ainda tinham que ser mortos, perseguidos, torturados. Então a visão pré-tribulacionista para mim não faz sentido nenhum. Um estudo que vai falar que a gente não vai passar por dificuldade, um estudo que a gente não vai ser perseguido, um estudo que diz que a igreja não vai ver o anticristo, é mentira. É mentira, porque o Apocalipse capítulo 13 vai falar que o anticristo vai fazer guerra com os santos. Quer ver? Vamos dar uma olhada no Apocalipse capítulo 13. Aqui no 7, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então aqui, irmãos, ó, o texto diz: e foi permitido fazer guerra aos santos. Fazer guerra com quem? Com a igreja, a verdadeira igreja, que não tem placa. E vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então esse texto corrobora com o texto que Jesus falou, revelou a João no Apocalipse capítulo 6. Vai fazer guerra com os santos e permitir vencer. E Jesus disse: tem muitos irmãos que devem ser mortos. Então, isso aqui é uma permissão de Deus para os irmãos serem salvos. É a permissão de Deus. A gente vê o anticristo, vê essa besta subir do mar, vê a besta subindo da terra, o falso profeta. A gente vê esses sinais acontecendo no mundo. A gente perceber o sinal da besta sendo implantado nas pessoas, e a igreja continua firme. Os santos, os fiéis, não aceitar a marca, não seguir o anticristo, o governo do anticristo, permanecer fiel. E ele vai fazer perseguição, ele irá perseguir a igreja. Mas os fiéis vão ficar fiéis até o fim. Por isso serão mortos, por isso serão perseguidos. Então Jesus irá arrebatar depois a sua igreja. Por isso que eu acredito nessa visão pós-tribulacionista, porque Jesus virá. E depois do arrebatamento da igreja, acaba a grande tribulação. Por quê? Porque a tribulação não é a ira de Deus. Muitos confundem a grande tribulação com a ira de Deus. A ira de Deus é para aqueles que não serviram a Deus. A grande tribulação é a perseguição contra a igreja de Cristo. Essa é a diferença da grande tribulação com a ira de Deus. A ira de Deus a gente vê quando Jesus fala que os últimos dias serão como os dias de Noé, em Mateus 24, 37.
E ele disse que Noé entrou na arca com sua família e veio o dilúvio. Então quem estava na arca foi salvo. Então Deus preparou Noé, falou com a família de Noé, preparou uma arca, todos entraram na arca, e então veio a ira de Deus àqueles que não estiveram na arca. Então Deus tirou aquele povo ali, deu salvação àquela família, e depois ele veio com a ira. Mesma coisa aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus enviou 2 anjos, tirou a família de Ló da cidade, e o juízo desceu à cidade de Sodoma. Mas antes disso tirou a família que servia a Deus. Depois veio a ira do Senhor. A mesma coisa vai acontecer quando Deus tirar a igreja da terra. Quando a igreja de Cristo sair desta terra, então a ira de Deus vai acontecer. Mas a grande tribulação não é a ira. A grande tribulação é a perseguição aos santos, como Deus vai permitir. E muitos não acreditam. Se você pregar essa palavra numa igreja pentecostal, que Deus vai permitir Satanás, o anticristo, fazer guerra com os santos e vencê-los, eles não vão acreditar no que está lendo. Eles não vão acreditar no que você vai estar falando. Mas a Bíblia está falando ali. Está escrito. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Deus vai permitir o anticristo vencer os santos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 vai dizer também que Deus vai permitir muitos serem mortos até que completasse o número dos seus irmãos. Depois ele viria arrebatar a igreja, que está registrado em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante também. Então tudo isso, irmãos, é uma preparação. É por isso que Jesus ele fala, se consagre, ore mais, leia mais a palavra de Deus, medite mais na minha palavra, para que a gente venha estar preparado para esse dia da tribulação. Não sei se a gente vai estar nesse dia que o anticristo vai se levantar e irá perseguir a igreja, mas que a gente venha estar com o coração preparado, que a gente venha estar atentos, que a gente venha estar como as 5 virgens, com azeite na lamparina, preparados para a vinda do noivo. Então não importa, irmão. E todos, no dia do arrebatamento da igreja, vão se reunir. Como Paulo falou, se estiver morto, vai ser ressuscitado no último dia, para todos juntamente festejar. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Não quero trazer muitos textos aqui, porque eu só queria falar sobre o arrebatamento mesmo da igreja, sobre a visão pré-tribulacionista. Não quero falar de nenhum nome aqui citado na história, porque a visão pré-tribulacionista é uma visão nova. O ensinamento delas sobre esses homens aqui, que começaram esse ensinamento, foi do século XVIII para frente, do século XIX. A Bíblia de Estudo Scofield, que foi distribuída de graça, os filmes de Tim LaHaye também ajudou muito a divulgação do pré-tribulacionismo, né? Os filmes dele fez muito sucesso. Então a visão pré-tribulacionista pegou, mas uma visão um tempo muito curto. Até o século XVIII, ninguém nunca ministrou o pré-tribulacionismo. Sempre acreditou que a igreja iria passar por uma grande tribulação, que iria passar por uma dificuldade, porque não existe textos dizendo que a gente irá escapar disso. Não existe textos que diz que iremos escapar da grande perseguição, da tribulação. E os textos existem que não iremos passar pela ira de Deus, mas não da grande tribulação. Então, essa visão pré-tribulacionista é uma visão nova. E eu não consigo acreditar que a igreja de hoje não irá passar, porque a Bíblia não mostra isso. Os textos são claros, que a gente vai ver o anticristo se manifestar, que a gente vai ver o anticristo perseguir a igreja. Os textos dizem isso. Jesus disse que muitos terão que ser mortos e perseguidos. Depois viria o arrebatamento. E da onde viriam aquelas almas? Da grande tribulação. Todos aqueles vieram da grande tribulação. Todos vão passar pela grande tribulação.
só não aqueles que estiverem mortos. Mas é notório os textos que a gente venha ter essa visão. Eu acredito que se a gente for fiel ao pré-tribulacionismo, a gente não vai estar preparado. Porque se você acreditar no pré-tribulacionismo, tudo que o anticristo fazer, o seu sinal, a sua marca, os seus sinais, as pessoas que são pré-tribulacionistas vão pensar que não é o anticristo, porque Jesus não voltou. Agora, se você acreditar nos textos que a gente irá presenciar esse fenômeno, essa aparição, todos esses sinais que ele vai fazer, o sinal na testa, na mão direita, se você acreditar que a igreja ainda vai estar aqui na terra, você vai estar preparado. Você não vai estar desatento, você vai estar atento, como diz a palavra de Deus. Que a gente venha estar preparado, irmão, para que quando isso tudo acontecer, você esteja firme, esteja preparado, que você esteja já ciente de toda a situação. E eu não vou dizer para você assim, aceite o seu destino. Se você tiver que morrer, que você morra. Não, jamais vou dizer isso para você. Mas que você fique firme na fé. Jesus é o nosso guia. Jesus é a nossa luz. O Espírito Santo vai nos guiar. O Espírito Santo vai nos mostrar o caminho que devemos andar. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele irá saber nos guiar nesses dias difíceis, de dificuldade. Se formos passar por esse momento, se essa geração tiver que passar pela grande tribulação, eu peço que o Espírito Santo de Deus nos guie e guie você também. Nos mostre o caminho, que cuide de nossas vidas e nossas famílias. Deus é o nosso guia, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Mas não se preocupe, não se desespere, porque Jesus foi preparar um lugar para a sua igreja. João 14, ele diz que foi preparar um lugar. Que a gente não venha fazer planos aqui na terra. Jesus disse, juntar os tesouros no céu. Então que a gente não venha ficar firme nessa terra aqui, que a gente venha viver a nossa vida, mas com fé em Cristo, com fé no céu, no arrebatamento da igreja, na verdadeira vida que é eterna, porque essa vida aqui é passageira. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, vou estar vivo daqui a um ano, não sei. Então que a gente venha ter fé em Deus e acreditar na sua salvação e no sacrifício de Jesus. Acreditar que tem uma morada eterna para cada um de nós. Então essa é a minha visão. Eu tive sonhos. Deus, no começo do meu ministério, Deus me deu 2 sonhos. E eu queria contar um dos sonhos para vocês aqui neste vídeo. Eu lembro que o meu primeiro sonho, Deus ele me arrebatava, não sei se é o primeiro, acho que é o segundo. Deus me arrebatava até o céu das estrelas e falava que eu deveria pregar a sua vinda, que estava próximo o momento da sua vinda. E eu dizia que não, que eu queria ir embora. E ele não falava mais nada e dizia que eu iria descer. Não tinha como voltar atrás na palavra de Deus. E eu dizia assim, só não esqueça de mim. E eu voltava para a terra e ministrava o seu retorno, o regresso do Senhor, o arrebatamento da igreja. E eu pregava. Até o momento que comecei a ser perseguido pelo inferno, né? Os espíritos malignos me perseguiam. E eu clamava a Deus e pedia a Deus até que ele me arrebatava. E eu acordava desse sonho. Então, eu acredito que Deus ele me deu esse propósito de pregar a sua vinda, o seu retorno. Mas eu preciso pregar que a gente venha estar preparado para isso. Que a gente venha estar preparado para o arrebatamento da igreja. Porque ninguém vai subir de qualquer maneira. Que a gente venha estar preparado, irmão. Não é fácil seguir o caminho de Cristo, não é fácil seguir o caminho da palavra de Deus, mas que a gente venha estar firme. O mundo não tem nada para nos oferecer. Mas Jesus sim, Jesus tem o céu.
para nossas vidas eternas. Que a gente venha ficar firme com Jesus. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Você que me segue, deixa seu like, compartilha este vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve e me ajude a cada dia a alavancar mais esse canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E um abraço a todos. Fique com Deus.